A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui mais uma vez, neste sábado, estamos com o nosso programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Quero aproveitar inicialmente, cumprimentar o nosso futuro governador, Maurício Aloy Silva, que está em Honolulu, tomando posse como governador do distrito LC1, que abrange todo o estado do Rio de Janeiro, e parabenizá-lo por esta vitória e que Deus nos ilumine na condução dos destinos do Lions nesse próximo ano leonístico, que começará agora em julho de 2015 e irá até 30 de junho de 2016. Nosso ano leonístico não bate com o ano fiscal. Vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Nós hoje estamos aqui tendo o prazer de receber o professor Dr. Henry Davi Grazinoli, que já foi procurador-geral do nosso município e secretário de Fazenda também no governo do Dr. Sérgio Fadel, no nosso município. Também atua como consultor em diversas demandas em todo o território nacional. É um prazer estar aqui com o senhor, doutor Henry. Muito obrigado, eu queria agradecer. Prefiro chamá-lo de professor. Isso, eu também gosto dessa denominação. Eu me lembro ainda do doutor Raul Magalhães, que foi meu professor de Direito, numa das cadeiras de Direito Comercial, e ele dizia assim: me chame de professor, eu prefiro ser professor do que ser doutor. É verdade. Muito embora a categoria dos professores não possa se orgulhar tanto no Brasil. Exatamente. Nos últimos anos, mas enfim, a gente segue pela vocação. Queria agradecer a você por ter me convidado, o meu abraço a toda essa legião, essa nação do Lions Clube, nação maravilhosa, a Rádio Imperial, matando a saudade, porque aqui já participei de alguns debates, mas já faz algum tempo, essa casa maravilhosa. Um abraço a todos da Rádio Imperial e aos ouvintes do programa. Eu espero que eu possa dar alguma contribuição nesses debates tão importantes que você realiza aqui no seu programa. Com certeza. Vamos começar, professor. O senhor, como constitucionalista e já ter atuado como procurador-geral e secretário de Fazenda do nosso município, bem como atuando como consultor em diversas demandas em todo o nosso território nacional, como o senhor avalia a atual legislação das licitações? Olha, doutor Paulo Magno, esse assunto é um assunto deveras importante. Aliás, os escândalos que têm acontecido no Brasil nos últimos anos e últimos meses, nós estamos aqui, ontem nós acabamos de testemunhar mais um, né? Casos em que a gente pensava que, situações que não se imaginava que poderiam ocorrer, o presidente de uma grande ou de uma das maiores empreiteiras do mundo ser preso por fraudar licitações. Eu acho que tudo isso torna o tema mais do que atual. Porém, no momento, o debate nacional, ele se dá em torno das fraudes, ele se dá em torno do lado ruim do processo licitatório, e isso que aconteceu na Petrobras, a meu ver, é apenas um reflexo do que é o Brasil hoje. A pergunta que você me faz sobre a situação da legislação de licitações, eu respondo resumidamente dizendo o seguinte: a Lei 8666/93, que é a famosa Lei de Licitações Públicas, ela hoje está superada. Era uma pergunta que eu iria lhe fazer, inclusive. Ela foi superada. Ela foi superada porque, na realidade, nós verificamos que, ao longo desses mais de 20 anos, a legislação serviu para favorecer determinados setores, porque ela é uma legislação extremamente complexa, difícil de ser trabalhada, não é qualquer um. Eu costumo dizer que a Lei de Licitações é uma das poucas legislações que o Brasil tem, onde o operador do direito, ele não basta simplesmente fazer a leitura desse texto para entendê-la, ela é muito complexa. Então, essa complexidade, na realidade, ela se tornou favorável, muito favorável, às falcatruas, às fraudes. Eu dava aula de licitações certa feita na universidade, aqui na Universidade Católica. Sou professor na Faculdade de Direito há mais de 20 anos, assim como lecionei em outras faculdades fora daqui.
Mas eu me lembro que quando eu falava em licitações, os alunos, já de final de curso, 9º, 10º período, eles não gostavam muito, porque era um tema muito maçante, muito pesado, realmente muito densa. Então, eu tinha muita dificuldade de animar os alunos a estudar a lei de licitações. Aí um dia, um dos alunos virou para mim e disse assim: professor, por que você não faz o seguinte? Por que você não começa as suas aulas falando sobre as fraudes à lei que são feitas pelo Brasil? Isso vai despertar a atenção dos alunos e eles vão se integrar. Eu achei aquilo extraordinário. Falei, isso aqui é uma boa ideia. Eu preciso manter esses alunos, motivá-los, exatamente. Então, o que fiz? Comecei nas aulas a trazer casos de fraude à licitação. Meu amigo, doutor Paulo, você não tem ideia de como foi o movimento. A sala encheu. Imagino. Aí o diretor da faculdade, na época, era o professor Lindolfo Moraes Marinho, hoje desembargador. O professor Lindolfo um dia me encontra na sala dos professores e disse assim: professor Henrique, que história é essa? Ouvi falar que você está ensinando fraudes. Eu disse: não, mestre. Muito pelo contrário. É que eu tive que usar esse argumento para poder chamar a atenção dos meninos para essa situação. Então, eu diria para você, doutor Paulo, e para os ouvintes desse programa, que o sistema de licitações no Brasil hoje é um grande fracasso. É um fracasso total. Muito fácil de ser burlado e pouco entendido. E o que tem mudado ultimamente, que tenha piorado ou melhorado essa legislação? Olha, nós tivemos... o primeiro processo, o primeiro acontecimento que melhora é justamente quando você começa a apurar os casos de fraudes. Eu acho que nesse particular, o Ministério Público no Brasil teve um papel excelente, muito importante, porque nos últimos anos, especialmente de uns 15 anos para cá, ele começou a ter a condição, aprendeu, digamos assim, a investigar as licitações, porque também isso era uma questão de aprendizado. Não só no âmbito federal, mas nos estados, nos municípios. E os tribunais de contas, por sua vez, passaram também a agir de uma maneira um pouco diferente, porque antes se resolvia tudo muito na base da política. Então as questões eram relevadas e você tinha uma discussão teórica muito profunda toda vez que você levantava, o Ministério Público levantava uma questão. Porém, com o surgimento das condenações, e nós começamos a ter casos de políticos perdendo mandatos por conta de problemas com licitações, isso, a meu ver, facilitou sobremaneira. Okay? Um outro item que ajudou muito a melhorar o sistema de licitações no Brasil foi o advento da lei que criou o sistema de leilão e o sistema de compra e tomada de preço por via internet, online. Então, esse sistema, ele facilitou muito porque ele permitiu a abertura para mais concorrentes. Porque um dos problemas que nós tínhamos antigamente é que você criava embates, barreiras cadastrais. Você tinha uma empresa que queria vender para o setor público e não conseguia, porque o cadastro era tão difícil de se fazer. Exato. Ninguém conseguia chegar. Então, eram sempre os mesmos. Era inatingível, né? Era inatingível. Você olhava de fora assim, e não conseguia. Não chegava. Talvez seja também motivado hoje, fugindo um pouquinho rapidamente do assunto, hoje a nossa safra do Ministério Público é uma safra jovem. Talvez essa juventude esteja proporcionando realmente que haja essas investigações mais profundas, né? E a gente vê realmente a coisa mais verdadeira, mais real, né? Olha, doutor Paulo, a juventude... eu quando vinha para cá agora pela manhã, eu vinha refletindo sobre essa questão da lei, da política, do direito, da ética, vinha pensando muito nisso, e eu estava me lembrando de um fato, né? Nós, na nossa sociedade, nós somos muito feitos de referência. A principal cultura, o principal fator de educação é sempre a referência. Você se baseia naquilo que você vê. A criança, ela se educa a partir daquilo que ela vê em casa, na escola, perfeito, na sociedade. Os livros, eles complementam, a cultura formal, ela vem depois. Primeiro vem, e durante toda a nossa vida a gente vai seguindo referências. Você olha aquela pessoa e se diz, poxa, na política, na administração pública, no poder judiciário, também funciona muito assim.
Eu tenho, por exemplo, na política, as 2 vezes que atuei, eu tive uma referência que eu peço licença até para mencionar aqui no seu programa. À vontade. O meu tio, Ronaldo Grazinoli, que foi vereador em Petrópolis no final dos anos 60, foi servidor público também. Eu me lembro que aos 10, 12 anos, quando eu comecei a entender o que era política, administração, me interessava já um pouquinho pelo direito, o Ronald era a minha referência. Ele era um político que tinha uma ótima fama, como tem até hoje, está vivo, agora está doentinho em casa, até aproveito para mandar um abraço, eu acho que ele deve estar nos ouvindo. O tio Ronaldo, tia Nancy, um beijo no coração de vocês. Mas o tio Ronald era uma referência para mim. Então, quando eu comecei no serviço público, eu me lembro quando eu assumi o cargo de secretário de Fazenda aqui em 1994, eu fui procurado por vários servidores da prefeitura e me perguntavam, você é Grazinoli, você é o sobrinho do seu Ronald, você é parente do seu Ronald? E falavam sempre muito bem dele. E eu pensava comigo, meu Deus, eu preciso ser pelo menos igual a ele. Não vou nem pensar em superá-lo, mas eu preciso ser igual. Ora, era uma referência que eu tinha. Nós vivemos dessas referências. Perdemos essas referências na política. Infelizmente, hoje está difícil de encontrar referências na política. Referindo-me ao Ministério Público, você tem razão. O Ministério Público, nesse período, coincidentemente, a esse período que eu te digo, que começam a apurar mais, 15, 20 anos, é exatamente o momento em que chega uma geração nova. Não que os antigos não fossem... Não. Né? Mas talvez já estivessem cansados, né? Isso, exatamente. Esses novos, eles vieram... Estão cheios de gás. E vieram imunes. Não Exato. Estavam afetados nem infectados. Exatamente, pelo vírus. Pelo vírus do mal. Do mal, né? Então, eles têm feito um papel extraordinário. E, olha, isso acaba contaminando o Poder Judiciário. Exatamente. Porque a gente percebe, o senhor é um advogado proeminente, sabe disso, o nosso Judiciário também, no que diz respeito ao trato com os políticos, com a administração pública, ele já foi um pouco mais condescendente. Não foi? Né? Muito. Condescendente, interpretação da lei, a gente sabe. Hoje a influência é outra. Falar nisso, a interpretação da lei tornou-se menos rígida em licitação? Do ponto de vista da administração? Sim. Ela se tornou, eu diria, há um defeito na lei de licitações grave, que é o seguinte. A lei estabelece que as licitações devem ser feitas por comissões que o poder público cria. Essas comissões, elas são formadas por servidores. Sim, tem que ser por servidores do quadro. Exato. O problema é que esses servidores, eles não são preparados juridicamente para manobrarem, para manejarem a lei de licitações, que, como nós dissemos no início aqui, é muito complexa. Então, o que acontece? Eles ficam submetidos, muitas vezes, a interpretações, a pareceres, e até mesmo induzidos a erros por conta do absoluto desconhecimento do processo. Né? E quanto à interpretação, exatamente isso. O que tem acontecido com muita frequência, e você toca num ponto importante, aqui no município, vamos dar o exemplo aqui de Petrópolis, a prefeitura faz uma licitação, ela interpreta determinado dispositivo de uma forma. Aí vem o Tribunal de Contas e interpreta de outra. Exato. Aparece o Ministério Público e diz que é outra coisa. E isso vai acabar. É porque a lei tem vários enfoques, né? Você tem que... Quem não é especialista realmente, às vezes não entende o que está nas entrelinhas da lei, né? Porque a lei ela não é só o texto escrito, ela é interpretativa, né? Exatamente. E com essa interpretação, cada um pode ir fazendo e entendendo de uma forma diferente. A Lei 8666 já está ultrapassada, como o senhor disse. Quais as principais dificuldades enfrentadas em uma licitação? Olha, a primeira delas é exatamente a questão do cadastro. Existe um dispositivo na lei que estabelece a exigência de experiência comprovada, por exemplo, para fazer uma obra. Então, se você montar uma construtora hoje, trouxer os melhores engenheiros, colocar a melhor equipe do mundo, mas se você não tiver feito uma obra pública, se você não tiver um atestado, você não consegue concorrer. Isso é um defeito grave, porque, ora, você, para ter experiência, você tem que começar. Se você não tem uma experiência de trabalho, como é que você vai provar uma experiência? É igual aquele que quer um funcionário, né? E que é uma pessoa jovem, que esteja recém-formado, mas que é com experiência. Nunca trabalhou na vida, como é que ele vai ter experiência? Ninguém deu oportunidade, ele nunca vai ter a primeira vez. Exatamente. Existem situações... Eu me lembro que quando a lei foi discutida no Congresso, no final dos anos 80, início dos anos 90, logo depois da Constituição,
havia uma sugestão que era a seguinte: a lei tinha que abrir um espaço para que aqueles, por exemplo, estou trabalhando no campo da construção civil, das obras, que é o assunto do momento. A empreiteira, segundo um projeto que existia no Congresso... Esse nome é perigoso, hein? Esse nome está perigoso. Com todas as ressalvas e vênias, vamos mencionar o nome de empreiteiras. A sugestão é que elas fossem obrigadas, em licitações, a ceder uma parcela da obra, que fosse 10%, 15%, a novas empresas. O que permitiria uma rotatividade e você criaria um mercado concorrente, porque o que faz preço é concorrência. Tanto que agora, por que eles ganhavam todos? Porque faziam um cartel. Cartel, exato. Então, aliás, explicar rapidamente o cartel, assim, para o cartel ouvinte, é quando... né, que o ouvinte ouve essa palavra cartel, mas não sabe o que é o cartel realmente. Muito bem. Né? Então, veja, quando você permite só os experientes concorrerem à licitação, eles se sentam em torno de uma mesa, todos os pseudo-concorrentes, e dizem assim, olha, vamos fazer o seguinte, o preço vai ser esse, você concorre naquela licitação lá de Cascatinha, eu concorro naquela do Alto da Serra, o outro concorre, e o poder público não tem o que fazer. Cada um porque são eles os credenciados. Então, eles ditam o preço e ditam quem vai ganhar a obra. Isso por quê? Porque a legislação, no que diz respeito a cadastro, ela ainda é muito rígida. Parece até casuística. Né? Parece casuística. E quanto à rapidez desse processo, o principal motivo da demora seria a burocracia? É a burocracia, principalmente em processos onde se exige plantas técnicas, projetos técnicos, e você vai construir, por exemplo, você vai fazer um asfaltamento de um perímetro, de uma via, você precisa fazer um projeto técnico. E os municípios, eles não têm capacitação técnica para fazer esses projetos. Isso é um grande problema, né? Isso é um dos grandes problemas hoje. Então, você tem, muitas vezes a prefeitura tem que contratar uma empresa para fazer o projeto, e isso demora 30, realizar. 60, 90 dias, e outra para realizar. É outro defeito da legislação. Porque o ideal seria que a legislação fizesse o seguinte, você licita e o sujeito oferece a proposta comercial e vem com o projeto. E você analisa o projeto que ele está oferecendo. Deixa a empresa fazer o projeto, por conta dela, apresentar o projeto. Exatamente. Isso causa uma distorção, doutor Paulo, porque o que acontece? Você faz o projeto prefeitura, vai lá, licita. O sujeito aceita o projeto prefeitura para ganhar a concorrência. Depois, quando ele vai executar, ele vê que não tem possibilidade de fazer do jeito que a prefeitura queria. Aí começam os arremedos de obras que nós estamos cansados de ver por aí. Exatamente, né? As emendas. Existe uma visão de que interações entre o poder público e as empresas privadas vão necessariamente resultar em corrupção. Isso é verdade? Pois é. É muito difícil falar isso. Mas eu posso garantir, doutor Paulo, pela experiência que tenho, não só nos cargos que exerci, mas sou advogado que atua defendendo interesses também de empresas que concorrem, de políticos, enfim. Olha, eu diria para você o seguinte, 70% a 80% do que se faz em termos de licitação no Brasil é correto, eu diria para você. Tem problemas, mas não afeta a questão ética. Diretamente. A questão, os outros 30%, o problema é que nesses 30% os números são enormes. Alarmantes. Exatamente. Se você falar em quantidade... Porque antigamente a gente falava em R$1.000, a pessoa se assustava. Não. Passamos a falar em milhões, o pessoal se assusta. Agora já se fala em bilhões. Bilhões. E o pessoal acha com a maior naturalidade, né? Assusta a gente. Exatamente. Né? Se você for, por exemplo, na nossa Secretaria de Administração aqui, de Petróleo, da Prefeitura, nós estamos usando como exemplo, eu tenho certeza que a grande maioria das licitações que eles fazem são corretas, são funcionários que têm compromissos com a ética, são servidores que servem. Não. Existem casos específicos, esses sim são... O que a gente tem que ficar de olho, por exemplo, são as grandes obras, que envolvem grandes valores. Exato. Hoje se faz muito uso pelos executivos municipais e estaduais da questão da dispensa da licitação, segundo o Ministério Público, que é algo recorrente. Por esse instrumento se faz muitas das irregularidades. Queria que o senhor comentasse um pouco como está se dando o uso disso e o que o direito pode fazer. Você está citando os pontos nevrálgicos mesmo da questão, né? Já vi que conhece profundamente o assunto. Não tanto. Que isso? Porque são questões que a comunidade, de um modo geral, não se apercebe. Exato. Olha, a chamada dispensa de licitação, ela é um dos males da Lei 8666. Por que razão? Ela veio para o bem. Porque, olha, veja bem, na maioria dos países do mundo, se a gente fizer aqui um exercício de direito comparado,
Não existe legislação de licitações como tem no Brasil. O Brasil tem uma das poucas licitações profundas, extensas do mundo. Porque, na maioria dos países, você estabelece regras gerais e os administradores, é claro que nós estamos falando em países que não têm uma tradição de corrupção. De corrupção, né? Porque Japão, eu costumo dizer que aqui é endêmica. Japão, Estados Unidos, a própria Alemanha, alguns países da Europa não têm uma legislação como a nossa. Não é? Então, aqui, quando se fez a Lei 8666, o que se queria, na realidade, era, numa corrente, amarrar as ações públicas no sentido de poder melhorar o controle e, num outro sentido, a oposição à Lei 8666 diz que ela foi, na verdade, feita para beneficiar os grandes empresários. Dentre os itens dessa lei, um deles é essa que permite ao administrador, dar a ele uma liberdade que ele deveria ter pela própria decorrência do cargo, porque eu entendo que se você elege o prefeito, ele pressupõe que ele é responsável. Lógico. E que ele vai fazer o melhor para o município. Assim esperamos sempre. Agora, você não pode, então... Eu, por exemplo, sou contra a legislação que amarra demais a administração, porque isso é prejudicial. Sim, exato. A administração fica emperrada e não funciona nada. Então, a lei, ela concedeu a possibilidade de, em alguns casos, você afastar a licitação e dispensar. Casos de emergência, urgência, casos em que você... São os casos de catástrofes. Catástrofes, né? Situações em que você não teve tempo de fazer um planejamento e, por conta disso, não poderia abrir uma licitação porque não poderia esperar. Exato. Só que o que era para ser exceção... Passou a ser regra. Passou a ser regra. Principalmente, doutor Paulo, com a justificativa da mudança de governo. Sai um administrador, entra o novo, esse aí começa, não, mas isso aqui não foi feito, tinha que ser feito, eu estou com uma situação aqui, emergência ali, papapá, e começa, então, a série de dispensas de licitação, firmando contratos sem a devida concorrência. Isso é grave, porque, no fundo, o que se busca com a legislação no Estado, a legislação da administração pública, ela é feita, primeiro, para controle, e numa situação mais moderna, mais contemporânea, também para a economia, porque recurso público hoje em dia é coisa que tem que ser cuidada como se fosse realmente... Com o nosso dinheiro. Com o nosso, que é nosso, né? Exatamente. Quais são as suas considerações acerca da inexigibilidade de licitação dispensada, como nos casos de catástrofes, em que o poder público tem que agir rapidamente? Se você acha que isso é uma coisa necessária, é importante que haja? Tem que haver. Isso, né? Tem que haver. Esse é um mecanismo fundamental, lançado. O administrador público ele tem que ter a possibilidade, e ele está ali para isso, de tomar decisões em determinados momentos graves. E Petrópolis, por exemplo, tem exemplos aos montes. Aos montes, né? A nossa história é feita de algumas tragédias. Infelizmente. Não é? E isso, os prefeitos, as autoridades, de um modo geral, sempre tiveram que tomar decisões que são decisões diante da catástrofe. A gente costuma dizer que os abusos, muitas vezes, as exceções acabam ferindo a regra. Né? Mas nós não podemos ficar presos a isso. Nós temos que acreditar que a regra ela tem que existir. Então, eu acho muito bom a existência dessa possibilidade, porque a administração pública, no final, nós, né, a sociedade contemporânea, ela depende muito, principalmente aqui no Brasil, do Estado. O Estado exerce um papel na nossa vida hoje muito importante. Por mais que a gente queira entender ou pensar que é o contrário, não é verdade. Verdade. Qual o seu posicionamento, uma vez que já exerceu o cargo de Procurador-Geral do município de Petrópolis, acerca da função regulatória da licitação? Olha, essa questão ela é bastante complexa. Né? Difícil até de ser abordada. Lógico. Só para não passar desapercebido. Existe uma confusão, doutor Paulo, no caso da licitação, entre a finalidade da lei de licitações e o direito adquirido daqueles que eventualmente obtêm contratos públicos. As nossas licitações, elas têm ou deveriam ter no seu escopo, quando você lança a regra, você faz, por exemplo, uma concorrência para transporte coletivo. Você ali, naquele momento, você, Estado,
licitação pública, você já lança as regras que vão valer ad eterno, pelo menos enquanto o contrato estiver vigorando. Certo. Isso é uma coisa muito importante, porque é a regra que se estabelece no momento em que vai se assinar os contratos. O que a gente vê é que, infelizmente, essa função não é exercida como deveria. Então, o que acontece? Você faz uma licitação, você faz um contrato e deixa muitas brechas. É o grande mal do país, né? Essas são as brechas, né? Para que você depois faça os benditos aditivos, você mude, você crie regras novas. É uma obra que às vezes é orçada em 10 milhões, vem os termos aditivos, ela passa a custar 10 bilhões. Essa é uma prática danosa, uma das piores. Porque quando as pessoas examinam um edital de licitação, e aí nós estamos falando aqui da complexidade que é uma licitação, em geral não se dão conta dos regulamentos, das questões que o poder público tem que se apegar. Exato. Porque ele está pensando no serviço dali para frente, não é só naquele momento. Então, uma licitação pública, ela não tem só o objetivo de contratar pelo melhor preço, pela melhor oferta. Porque o Estado, ele não tem função de lucro. É, perfeito, lógico. O dinheiro do Estado não é para multiplicar. Exato. O dinheiro do Estado é para ser aplicado naquilo que é o melhor serviço. Né? Então, é um equívoco achar... Uma vez eu assessorava um prefeito, só contar um caso rapidinho, eu assessorava um prefeito. Trabalhei muito, sempre, esses anos todos, no interior do estado de Minas. Tenho muitos clientes lá naquela região, prefeituras e tal. E o prefeito me convidou para ir numa reunião de final de segundo mandato, onde ele reuniu o secretariado dele. É uma cidade de 60 mil habitantes, tinha um orçamento até interessante. E aí ele me pediu para sentar ao lado dele, me prestigiava muito, eu ajudava muito ele na parte jurídica. As prefeituras não sabem fazer licitações até hoje. A gente vive disso. Exato. Então vendemos a nossa consultoria, como você falou no início. Muito bem. Aí o prefeito reuniu os secretários, e tudo muito bonito, mandou servir um lanche, e ele tinha um anúncio a fazer. E aí, depois de alguns debates, ele disse, olha, o anúncio é o seguinte, pegou o relatório de finanças da prefeitura, isso final de ano, segundo mandato, e disse assim, olha, eu queria comunicar a vocês que nós temos na poupança 500 mil reais que eu consegui juntar nesses 2 anos. Muito bem, aí todos aplaudiram, secretários, foi aquela coisa maravilhosa, 500 mil guardados e tal. Quando terminou a reunião, ele me chamou num canto. Então, doutor Henrique, gostou e tal? Eu falei, prefeito, me permite, eu tenho que lhe falar o que eu estou sentindo e o que eu estou vendo. Tem um ditado antigo que diz o seguinte, em prefeitura que sobra dinheiro no final do ano, alguma coisa deixou de ser feita. Exatamente. O prefeito não foi bom, não. Aí ele, mas como, doutor? Mas eu... Prefeito, se o senhor tem dinheiro em caixa, é porque algum serviço deixou de ser feito. Lógico, não resta a menor dúvida. Doutor Henrique, para terminar esse assunto de licitação, quais são as tendências da licitação para o futuro? Bem, eu acho que essa lei 8666, ela vai ser mitigada. Eu tenho a sensação de que nós não vamos... vai haver um alívio, essa lei vai ser modificada. Aliás, existem 2 projetos no Congresso sobre esse assunto, que é o seguinte, você reduz a complexidade técnica da lei e aumenta a cobrança ética com relação ao trato das licitações. Alguma coisa tem que ser feita, né? Isso, e dar mais autonomia aos municípios, porque, para encerrar essa parte, eu queria te dizer o seguinte, é um absurdo, doutor Paulo, um país como o nosso, com tantas diferenças, mas tantas diferenças. Você sai daqui de Petrópolis, você vai a Areal, já é diferente. Completamente. Né? Não menosprezando. Não, lógico. O Brasil é um país muito de grandes contrastes. Como que você pode manter para o país inteiro uma mesma norma de licitações? Não tem como. Não tem como. Tem cidades no interior do Brasil que o sujeito abre uma concorrência para comprar mantimento para a escola e ninguém aparece, porque ninguém quer vender para ele, tem que entregar lá onde o Judas perdeu as botas. Terrível. Então você tem que dar mais liberdade, controlada, vigiada, aos prefeitos, para que eles possam manejar melhor essa questão. Perfeito. Doutor Henrique, quanto ao trato da coisa pública, enquanto o governo luta sem muito sucesso para manter os prazos das obras do PAC e das obras de construção dos estados para a Copa do Mundo, tribunais de contas atrapalham seus projetos vasculhando contratos em busca de irregularidades ou superfaturamento. É satisfatório o modo de controlar e fiscalizar os gastos públicos do Brasil? Como se pode fazer isso? Bom, aí entra uma outra questão também, política e jurídica. Nós fazemos uma crítica antiga
a formação dos tribunais de contas dos municípios e dos estados, uma vez que os ministros, os conselheiros, são indicados pelos políticos que amanhã vão ser julgados por esses próprios conselheiros. Não estou aqui dizendo que esses conselheiros não tenham e não ajam dentro das regras e com ética. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que isso é um problema. Perfeito. É um problema. E por que é um problema? Porque, como você bem disse, provocou aqui no início da nossa conversa, a questão da interpretação da lei, ela é muito grave, porque você imagina o seguinte: nós que somos juristas, você sabe que eu pego, o direito ele é flexível. Exato. Então, um fato ou um ato praticado por alguém, ele pode ser visto por um de uma forma e por outro de outra forma. Não é? Exato. Porém, o Ministério Público e a Justiça, com suas ações nos últimos 10, 15 anos, aí voltamos àquele argumento anterior que influencia tudo, ele provocou uma mudança de postura também nos tribunais de contas. Hoje nós estamos vendo, e está aí o Tribunal de Contas da União, fazendo um relatório e se preparando para reprovar as contas da presidente. Esperamos. Não, a situação é tão grave que o ministro não sabe como que ele vai justificar o contrário, a aprovação. Ele deu um prazo, agora pediu para eles se informarem, porque ele quer que o governo apresente ele um argumento jurídico para que ele possa aprovar, porque ele quer aprovar. Mas está difícil. Está difícil. Então, os tribunais de contas... É a chamada pedalada. A pedalada orçamentária que eu conheço muito bem. Isso acontecia antes da lei de responsabilidade fiscal, os municípios faziam pedalada. Isso era comum. Você esteve trabalhando em governo também, você sabe, na época, então, na sua época, fazia isso, né? Exato. E tinha um discurso que dizia assim: não, o orçamento termina em dezembro, janeiro é outro novo. Exatamente. Começa tudo de novo. Porque a fiscalização dos gastos públicos do Brasil é burocrática, gasta muitos recursos e é ineficiente. É a chamada estrutura, é aquela mentalidade que a gente tem de Estado super equipado, super poderoso. Eu, por exemplo, sou um defensor da chamada teoria do Estado mínimo. Eu acho que muitos dos serviços que são feitos hoje por servidores, por carreiras e por estruturas pesadas, elas poderiam ser feitas pela iniciativa privada. Eu pergunto o seguinte: qual é o problema de ter uma empresa, de fazer contratar uma empresa importante de auditoria para auditar as contas públicas? A Câmara de Vereadores poderia fazer isso. O Legislativo ele tem o papel de fiscalizador. Ele podia ser encarregado de contratar as auditorias, né, privadas. Mas aí teria que eleger bons vereadores, né? Bom. Teria que ser. Teria que ser, né? Num país tão marcado por corrupção, por superfaturamento e outras irregularidades, não é um equívoco atacar as formas de controle? É um equívoco, sem dúvida nenhuma. Mas essa é a saída que se encontra. O que se faz? O político ele faz muito isso, né? Nós aqui não estamos contra o político, adoramos a política. Lógico. Ela é importante. Nós fazemos política. Nós fazemos política. Somos cidadãos políticos, isso, né? Isso aí. Mas a gente sabe que o mal político, quando ele se vê apertado, a primeira coisa que ele faz é atacar os esquemas de fiscalização. Ele gosta de ter o controle. Se ele não tem mais o controle, então ele ataca. Então nós estamos vivendo um momento também onde isso está acontecendo. Há pressões, houve tentativas de mudança na legislação do Ministério Público. Exato. Né? O Congresso tentou mudar o poder de investigação do Ministério Público. Tirar esse poder mesmo. Tentou tirar. Houve problemas com relação à própria atuação do Poder Judiciário em alguns processos. Nós temos agora um CPC, um Código de Processo Civil novo, que vai ser aplicado a partir do ano que vem. E esse código, ele facilita, uma vez que ele mexe no sistema processual, ele vai ser um facilitador para se buscar punição aos maus administradores. Nós, advogados que trabalhamos nessa área e que defendemos muitas vezes os bandidinhos, não todos. A gente vai ter problemas, porque o sistema processual sofre uma mudança considerável e a gente vai ter problema. Por outro lado, olhando sob o ponto de vista da população e da sociedade, nós precisamos estar atentos a isso, porque é comum acontecer. O Tribunal de Contas está fiscalizando, está apertando, está pegando, vou mudar, vou indicar fulano, vou mudar a legislação, vou mexer no processo para poder impedir. Isso ocorre com frequência. E essas coisas, doutor Paulo, a sociedade, de um modo geral, não tem como controlar. A gente não tem acesso a isso.
Órgãos de controle são às vezes cobrados por atrapalhar obras com as suas exigências. Tem como a gente evitar isso? Talvez a mudança do novo código venha facilitar? Vai facilitar, sim. E tem um detalhe também importante, a gente citou aqui no programa já, nós vamos ter que exigir do poder público que ele tenha um grupo de servidores mais qualificados para lidar com essas contas, para lidar... Olha, existem muitos casos de administradores, prefeitos, por exemplo, que são processados por conta de erros, equívocos de interpretação, por questões de ordem técnica mesmo. Porém, você chegar lá no Tribunal de Contas, eles têm uma equipe altamente preparada. Um auditor do Tribunal de Contas, o pessoal da técnica dos tribunais, eles são muito capacitados. Então, ele pega, por exemplo, uma execução orçamentária de um ano inteiro, examina aquilo em 2, 3 meses e acha tudo ou quase tudo. Ou seja, então, de um lado você tem quem executa o orçamento, que não tem tanta preparação assim, e na outra ponta você tem um fiscal que conhece profundamente o trabalho que faz. Né? Exato. Até que ponto os conselheiros ministros dos tribunais de contas atuam independentemente do Poder Executivo, uma vez que são nomeados politicamente? Afinal de contas, para que servem esses tribunais se eles decidem e passam a impressão de que tudo fica na mesma? Doutor Paulo, eu não tenho medo de errar e de dizer que os tribunais de contas, eles têm, na sua grande maioria, pronunciado muitas decisões políticas e não técnicas, embora com um embasamento técnico. Aí a gente tem aquela situação que eu citei ainda há pouco, que é a possibilidade que o sujeito tem de dar interpretações variadas à legislação, a um fato. Então, existem muitos casos, dezenas de casos, em que os pronunciamentos e as decisões dos tribunais de contas, elas são modificadas no Poder Judiciário. Há uma lista imensa. O político que não tinha, eu vou colocar no passado, certo. Porque há certas mudanças, recentemente melhorou um pouco, mas o político que não tinha um bom relacionamento nos tribunais de contas, ele tinha dificuldades. Então, uma das regras que a gente orientava o político quando ele assumia, principalmente no primeiro mandato, disse, meu caro, vá fazer uma visita, se apresente, mostre para eles quem você é, o que você deseja. Faça uma médiazinha. Tem que fazer Toma a média. Cafezinho lá. Não podemos fugir da realidade. Lógico. E a gente aqui tem que falar a verdade, porque a população que ouve um programa como o seu, ela espera realmente que a gente fale a verdade. Exatamente. Nós não estamos aqui para ficar fantasiando. É lógico. Vamos fazer um intervalozinho rápido e a gente já volta já com o tema da maioridade. Imperial AM, a sua rádio. Pesquisas apontam o rádio como um dos veículos de comunicação mais confiáveis do país. O rádio desempenha diversas funções na vida da cidade. Anuncie numa rádio de grande credibilidade em Petrópolis. Anuncie na Rádio Imperial e apareça. Acesse www.radioimperialam.com.br ou ligue 2237-6161. Rádio Imperial, crescendo com você. Alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Petrópolis convidam todos os ouvintes a participarem da campanha O Calor da Caridade. Campanha com o objetivo de arrecadar o maior número possível de agasalhos para ajudar instituições de caridades de nossa região. Você pode doar nas seguintes localidades: Universidade Católica de Petrópolis, Campus Benjamin Constant, Barão do Amazonas, ambos na Pastoral da Universidade. Rádio Imperial de Petrópolis, Restaurante Farofa Fina, no Shopping Bauhaus. Maiores informações, ligue 98811-3085. Apoio Rádio Imperial de Petrópolis, Rádio UCP, Universidade Católica de Petrópolis, Pastoral da Universidade. Rádio Imperial, a sua voz, a voz de Petrópolis. Bom, doutor Henry, qual a sua opinião acerca da amplitude que o debate sobre a redução da maioridade penal está tomando?
O tema rendeu pronunciamentos da Presidência da República, do STF, do Supremo Tribunal Federal e movimento legislativo. Esse é um momento oportuno para decisões sobre um assunto tão delicado? É hora de discutir a redução da maioridade penal com seriedade? Meu caro Paulo, prezados ouvintes, a pergunta já traz a resposta. Porque, na realidade, na minha modesta opinião, essa é uma situação em que a política, de novo, se utiliza de um tema relevante para poder fazer uma nuvem de fumaça, né, em torno das questões que são centrais. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, discutir a alteração da idade penal hoje, da imputabilidade penal, ou seja, reduzir a maioridade penal, significa pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito há 20 anos atrás, que é um estatuto que tem quase 300 artigos, que estabeleceu uma política para a criança e para o adolescente, amplamente discutida na época pelo Congresso, inclusive a sociedade participou dessa discussão. Aí você pega, numa emenda à Constituição, cuja constitucionalidade é discutível, e simplesmente rasga metade do Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma canetada numa emenda constitucional. Eu não tenho opinião formada, eu até costumo usar sobre esse tema aqui um jargão antigo, que é o seguinte: já dizia o humorista que eu não sou contra e nem a favor, e muito menos pelo contrário, né? Mas o fato é que eu acho inoportuna essa discussão. Pois é, por isso eu ia lhe perguntar agora como que o senhor avalia os argumentos que defendem a redução da idade penal, como a afirmação de que o ECA favorece a impunidade, de que 3 anos de internação é pouco tempo e de que os jovens de 16 ou menos já são conscientes e podem responder por seus atos. Porque realmente, os menores, hoje alguém com 16, 17 anos já escolhe o mandatário supremo da nação. Né? Então supõe-se que quem é maior para o maior ato da cidadania, né? Não sei, eu não quero opinar. Aqui quem vai dar a opinião é o senhor. Quem pode o mais... Eu estou dando a minha opinião, né? Quem pode o mais, pode o menos, né? É verdade. Bem, aí tem uma questão. Claro, eu citei o Estatuto da Criança e falei de 20 anos. Em 20 anos, muita coisa aconteceu. Óbvio que o direito, a legislação, e o doutor Paulo sabe, o direito não pode ter a pretensão de mudar a sociedade. É a sociedade que muda o direito. Exato. Né? Porque quando o contrário acontece, nós estamos vivendo uma distorção. Exato. Aí vira uma teratologia, e teratologia é coisa de estudar monstruosidades, não é coisa do direito, da sociedade. Então, veja, você... Em 20 anos, muita coisa mudou. Todas as regras sancionatórias que o ECA estabeleceu, por exemplo, o jovem, o ECA prevê punição para o jovem infrator. O recolhimento, 3 anos até instituição. O problema é que o Estado ele não aparelhou, ele não montou esse aparelho. Exatamente. Então o ECA fracassou por isso. Então, quando dizem, mas hoje... Nós não vivemos a experiência de ter um estatuto adaptado à realidade brasileira. Alguns até diziam que o estatuto era avançado demais e dizem, quando compara com outros países, porque esse estatuto nosso, ele foi feito comparando, por exemplo, a países como a França. Mas a realidade da França é uma, do Brasil é outra. O Brasil, né? Não é a França. Não é a França. Agora, tem um complemento nisso aí, que é o seguinte: nós não podemos esquecer que a sociedade, desde que o mundo é mundo, ela quer punir o infrator. Toda vez que alguém comete um ato que é contrário à decisão ética e moral da sociedade, a sociedade exige a punição. Exatamente. E o Estado de Direito, ele não pode fugir a essa responsabilidade, porque, como eu disse ainda há pouco, se o direito é reflexo da sociedade e a sociedade deseja punir, nós temos que responder a isso, de alguma forma, até mesmo para poder melhorar o mecanismo. Então, eu acho o seguinte, na primeira parte da pergunta, seria... o momento de discutir isso, eu modestamente acho que não, até porque as estatísticas mostram que os crimes praticados por menores ainda são num percentual bem pequeno. Estão crescendo, mas ainda são um percentual pequeno. Eu acho que nós tínhamos que discutir questões estruturais primeiro, para depois voltar a essa discussão. Até porque há fumaça de inconstitucionalidade aí que poderá ser debatido numa outra circunstância. Certo. O que o senhor acha da proposta do Senado, recém-aprovada na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que prevê 15 anos de detenção ao adulto que envolver adolescentes em crimes, com possibilidade de duplicação dessa pena caso o jovem morra em decorrência desse envolvimento? Isso é perfeito.
Aliás, o Estatuto da Criança e Adolescente, nos seus artigos lá, 240, 238, naquele capítulo ali, ele estabelece sanções pesadas para os adultos. A sanção maior que existe no Estatuto da Criança, por incrível que pareça, é para o adulto que leva a criança, o menor, o adolescente... A ser infrator. A ser infrator. Isso já existe. Então, esse tipo de legislação, ele é sempre boa. Agora, nós temos que botar essa gente na cadeira. Exato. Quem defende o ECA afirma que as medidas socioeducativas fossem aplicadas como manda o Estatuto, 3 anos de internação seriam mais do que suficientes para recuperar o jovem infrator e reintegrá-lo sem riscos à sociedade. Mas ao olharmos para os sistemas falidos, como a antiga FEBEM, a famigerada FEBEM, e congêneres, sabemos que a realidade não é essa. Em que ponto o Executivo Federal, os estados e municípios falharam nessa missão? Bom, eu acho que falharam porque quando você constrói uma penitenciária, quando você constrói um abrigo, isso em geral não dá voto. A questão é política eleitoral. Essa é infelizmente. Infelizmente. Eu prefiro, como administrador... É como tivemos um administrador aqui em Petrópolis que mudou todo o encanamento da água e aí rede de esgoto e tal, e todo mundo dizia, mas que isso não é obra de prefeito? É obra de prefeito, sim. Porque senão a gente hoje estaríamos nessa cidade, ninguém aguentava essa cidade. Isso, muito bem lembrado, bem lembrado. Tem coisas que não dá voto. É muito difícil um administrador assumir essas obras, esses encargos. Nós temos recurso financeiro? Temos. E eu digo isso com experiência de lidar com orçamento. Doutor Paulo, queridos ouvintes, existe dinheiro no Brasil para fazer muita coisa. O problema são as prioridades. Então, o fracasso do Estado no que diz respeito ao tratamento do menor, ele agrava o problema do fracasso das famílias em lidar com seus filhos. Porque é fracasso atrás de fracasso, né? Exato. A gente vem num processo onde as famílias foram perdendo a condição de boas educadoras por uma série de fatores, que pode ser motivo para outro debate. Exatamente. Né? E o Estado, por sua vez, que teria que complementar isso, não fez. Então é o abandono geral. Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil, a criança que nasce numa família pobre, sem recursos, de cultura, porque também é isso, não é só dinheiro. Né? Exatamente. Tem outros recursos. Ele nasce pobre numa situação como essa, a chance dele é muito pequena de dar certo, dele conseguir se enquadrar no sistema social, onde ele busca até mesmo as alternativas que são oferecidas. Então o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele, como lei, formalmente falando, ele é ótimo, é nível francês. Certo. Só que o Brasil não assumiu o compromisso de criar os mecanismos. Então agora nós fazemos o quê? Reduzimos a maioridade penal e vamos pegar esse adolescente com 16 anos, 17 anos e vamos jogar ele no sistema prisional comum hoje. Aquele que o Pisolato, lá na Itália, que está correndo. Está correndo, está fugindo. Por outro lado, há a percepção de que adolescentes que cometem crimes hediondos, mesmo sendo uma minoria, precisam de maior atenção do Estado para que não representem risco à sociedade. Qual a sua opinião? Eles devem ter tratamento diferenciado dos demais adolescentes em conflito com a lei? Sim, eu acho que sim. Aí eu concordo, eu vou no sentimento popular. Eu acho que nós não podemos nos afastar do sentimento comum da população. Aquilo que eu disse ainda há pouco. A população, quando ela se depara com um criminoso, ela quer vê-lo distante. A população não quer conviver com o crime. E eu acho que o Estado tem esse papel. O Estado tem que sim afastar. Agora, ao afastar, você tem um trabalho a ser feito quando afasta, que é a tentativa de recuperação. Claro, evidente que as estatísticas demonstram, isso é mundial, né, que existe uma parcela de criminosos que é irrecuperável. Isso é do ser humano. Lógico. Né? O sujeito já nasce com aquela vocação. Às vezes acho que até Lombroso tinha um pouquinho de razão, né? Lombroso, a teoria, o pai da teoria, que faz aquele livro fantástico, ele dizia, o sujeito já nasce pervertido. Pervertido. Né? O Freud também dizia que nós somos todos neuróticos, que o normal é ser neurótico. Então eu acho que a sociedade, como ela quer afastar o criminoso, o Estado, de certa maneira, tem que ouvir esse clamor. Não é? Agora, o problema é que não dá voto, por quê? Porque depois que o sujeito é preso, a sociedade vira as costas. Lógico, larga ele para lá e pronto. O que o senhor acha da proposta feita pelo senador José Serra de aumentar o tempo de internação para 10 anos? Eu acho boa. Eu prefiro a internação. Eu acho, como disse a você ainda há pouco, eu não tenho uma opinião formada do seu ponto de vista social, até porque o tema é muito complexo. Seria muita pretensão da minha parte ter uma opinião. Mas eu acho que você pode sim aumentar o tempo de internação, desde que você tenha uma internação
que resulte, primeiro, ela afasta o indivíduo do convívio social comum. Isso é importante. Segundo, você leva esse infrator para uma educação, para um processo de reformação cultural, de personalidade, de caráter. E isso é possível, a gente sabe que é possível. Tem pessoas que mudam, né? Exato. A gente está sempre mudando. A polêmica da maioridade penal ocorre porque o ECA não é cumprido desde sua promulgação há quase 17 anos. O senhor acha que o Estatuto é que deve ser mudado, seja no que diz respeito a esse tema ou a qualquer outro? É assim, eu faria, até porque nós temos que testar esses mecanismos, nós não testamos. Ele ficou escrito. Ficou escrito e não foi testado. Então eu acho que faríamos modificações sim, no ECA, e testaríamos para valer. Quer dizer, a sociedade teria que votar um plano específico para cumprir. Para cumprir. Né? Pode Não é ser... para ficar bonito na lei. Não, né? Exatamente. Como que a redução da maioridade pode ajudar a combater a criminalidade? Bom, eu não consigo visualizar dessa Paulo, forma. Não consigo ver, eu não consigo enxergar, até porque, veja, a punição, isso é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos você tem a maior população carcerária do mundo. Os americanos têm 700 mil pessoas presas lá. É um negócio absurdo. E mesmo assim você tem criminalidade. Sistema, Tem criminalidade. O sistema é bom, mas há muita criminalidade. Exato. É que ela não vem, ela não é divulgada, não tem mídia. É. Mas já tem muito. Então, quer dizer, a questão da punição, ela não funciona. Ela é mais um mecanismo de controle. Mas ela sozinha, por sua própria conta, como se deixa aqui no Brasil, não, prende, julga e bota na cadeia. Ela não funciona para reduzir a criminalidade. Até porque nós sabemos que o Brasil tem uma tradição de criar legislações complicadas. Né? Toda a nossa legislação é sempre difícil, ainda há pouco falamos da licitação. Exato. O sistema legislativo brasileiro, o formal, né, ele é muito complexo. Então você tem sempre brechas, que bons advogados vão lá e conseguem contornar o problema. No Brasil, quem tem dinheiro, e até para encerrar essa parte, eu queria dizer o seguinte: há um dito popular que diz assim: quem tem dinheiro não vai para a cadeia. É verdade. Não é porque os juízes são corruptos. É porque você, com dinheiro, você contrata os bons advogados. Em casos de excepcional gravidade, é preciso uma punição mais eficaz ao menor infrator do que aquelas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? De fato, eu acho que sim. Eu acho que o Estatuto... Só para complementar esse assunto, como, por exemplo, no sistema americano, o senhor acha que a nossa legislação deveria fazer o criminoso responder pelo teor do crime, pela violência praticada e não pela idade do infrator? Eles lá adotam esse sistema. Tanto que nos Estados Unidos você tem variação de imputabilidade penal que vai de 6 anos para frente. Tem estados que com 7 anos já é punido. Já é imputável. E, que, aliás, é uma tendência interessante. Embora nos Estados Unidos há uma tendência de subir a maioridade penal, ao contrário do Brasil, se você olhar o gráfico de idade, de maioridade penal no mundo, você vai ver o seguinte: nos países mais desenvolvidos, a tendência é aumentar. Você sai de 10, 11, 12, 15, vai para 17, 18. Eles estão aumentando a idade. Nos países subdesenvolvidos, está se diminuindo a idade. É interessante isso. Isso mostra o quê? A sociedade não consegue controlar, ela não consegue produzir os meios de controle da criminalidade, educação, cultura, uma série de coisas. Então ela começa a aumentar, fazer o quê? Ela aumenta a punibilidade. Se você olhar na África, na Ásia, você tem países lá com imputabilidade de 6 anos de idade. É um negócio sabe? E na Europa, países como a Escócia, por exemplo, que tem hoje, se não me engano, 10 anos a média de imputabilidade, já se estuda o crescimento. E nos Estados Unidos, a tendência é aumentar. Eu penso que, seguindo esse relógio mundial, eu acho que o Brasil não devia adotar agora, nesse momento, essa redução, porque nós estamos indo contra a história. Eu acho que nós temos que olhar para dentro de nós e verificar o que nós fizemos de errado. E, óbvio, no ECA, você pode aumentar a punibilidade para aquele que é o chamado irrecuperável, aquele sujeito que esse aí nasceu mal, esse está com defeito. Tá bom, já vem com defeito de fabricação. Exatamente. Doutor Henry, nós teríamos outras perguntas a serem feitas, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente, e nós gostaríamos de entrar no nosso jogo rápido. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Jogo rápido.
Vamos lá, doutor Henry. Paulo Mustrange. Nota 7. Rubens Maltempo. Atualmente, nota 6. Dilma. 3. Eduardo Cunha. 2. Renan Calheiros. 2. Aécio Neves. 7. Pezão. 4. Michel Temer. Difícil avaliar. 5. E o Papa Francisco. Nota 10. Nota 10, né? Drogas. Nota 0, né? Nota 0. Aborto. 0. Maioridade penal. Deixa como está. Corrupção. 0. BNDES. Olha, eu Se preciso da nota ou eu se falo? abrir vai ser um terror, né? É melhor não abrir. É melhor não abrir? Escândalos demais já temos. Reforma política. 10 precisa fazer, mas não é essa que eles estão fazendo. O senhor é presidencialista ou parlamentarista? Eu sou parlamentarista. Nós somos. Petrolão. A maior vergonha da história do Brasil. Reeleição. 0. Sou contra. Contra, a favor? Contra. Ficha limpa. A favor. Doutor Henry, nossos microfones aí para suas considerações finais. Foi um prazer recebê-lo aqui e espero que os nossos ouvintes tenham saboreado esta entrevista, porque tratamos de assuntos de suma importância para a nossa comunidade e procurando levar ao público um pouquinho mais de saber, que às vezes a gente critica muito as coisas sem ter um conhecimento mais básico, né? Então aqui nós procuramos trazer alguns elementos para a nossa comunidade de Petrópolis, para que a gente possa ir preparando realmente a função social que a nossa Rádio Imperial sempre tem como bandeira. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, dizendo que nós vamos chamá-lo em outra oportunidade para outros assuntos aí que são de suma importância também e que com o seu vasto conhecimento a gente tem certeza de que nós seremos sempre abrilhantados. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações. Agradeço demais, doutor Paulo, agradeço ao povo do Lions, aos ouvintes da Rádio Imperial. Matei a saudade, fazia tempo que eu não vim aqui. E rádio é uma cachaça, né? É uma cachaça. A gente participou de muitos debates importantes aqui nessa rádio. Ela tem uma função realmente extraordinária. Meu abraço carinhoso a toda essa população da nossa querida Petrópolis, aos ouvintes, e dizer que para nós é sempre um prazer. Você começou a nossa entrevista falando sobre o professor, e eu queria encerrar dizendo o seguinte, em que pese toda a luta que os professores estão tendo no Brasil já há anos para melhorar a sua condição, eu me orgulho muito de ser professor e quero dizer para todos os meus colegas professores que não desistam da sua luta para a melhoria das suas condições, porque no Brasil, se a gente quiser um país melhor, nós temos que investir pesado na educação. Muito obrigado. Obrigado, Renatinho. Obrigado, ouvintes da Imperial. E Joênis vem aí com o plantão.